Esta é a história de seu Junho, onde ele se fortaleceu cultivando e evoluindo seus bichinhos de estimação, dando a ele seu suco especial, tornando-os grossos, quero dizer grossos, o que no episódio anterior vimos como depois de beber o suco especial de seu Junho, a abelha rainha engravidou e deu a seu Junho seu casulo, e por causa da briga entre Theo e o filhote de urso, a mamãe urso veio furiosa, dando a Theo um olhar mortal, Theo parecendo que poderia fazer xixi nas calças a qualquer momento. Cumprimentou nervosamente a mamãe urso. Ele se apresentou como Theo, um mercador errante. Com a voz trêmula ele mostrou seu distintivo de mercador errante, esperando que ao vê-lo a mãe ursa pudesse poupá-lo. Ele continuou ainda com a voz trêmula, explicando que acreditava que havia ocorrido um pequeno mal-entendido com o filhote de urso. No entanto, em resposta, a mamãe ursa rosnou alto e uma poderosa rajada de vento quase derrubou Theo, deixando mal parado na frente da mamãe ursa. Quando os rosnados da ursa pararam, Theo se viu de joelhos. Seu Junho e os outros coelhos ficaram ao lado de Theo, segurando as orelhas, ainda afetados pelo rugido da ursa. Theo tinha lágrimas nos olhos, chorando de medo enquanto se desculpava. Sinceramente, ele prometeu que ele e seu ursinho não iriam mais brigar, e ele está realmente muito arrependido agora, vendo a situação saindo do controle. Seu Junho se intrometeu e tentou acalmar as coisas. Ele explicou que foi só uma pequena discussão e que nada sério aconteceu. O bebê dela não estava machucado, foi apenas uma pequena briga inofensiva. Theo, ainda tremendo de medo, permaneceu no chão ouvindo a explicação de seu Junho. A mamãe urso olhou para ele por um tempo com um olhar mortal, então ela soltou um suspiro pesado e se virou para voltar para a selva. Seu João e Theo, ainda assustados e em pânico, a observaram ir embora. Quando o urso foi embora, seu João soltou um suspiro de alívio. Ele admitiu que achava que eles estavam em perigo real. Os coelhos brancos se amontoaram para se confortar enquanto Theo ainda chorava, seus soluços interrompidos por soluços. Vendo Theo nesse estado, seu Junho adotou um tom carinhoso. Ele segurou Theo e perguntou se ele estava bem, pedindo para ele se acalmar. Quando a mamãe urso foi embora, Theo lentamente enxugou suas lágrimas e conseguiu agradecer a seu Junho. Seus soluços persistiam como os de uma criança pequena, então seu Junho gentilmente segurou Theo e o colocou em seu colo, embalando como um bebê. Ele se desculpou sinceramente, expressando arrependimento de que, se tivesse informado Theo sobre a mamãe urso, toda essa situação assustadora poderia ter sido evitada. Mas Theo ainda estava chorando, seus soluços pontuados por soluços contínuos, e ele cobriu os olhos com as patas. Os outros coelhos sentaram-se ao lado de Theo, observando com expressões tristes. Para confortar Theo, o coelho guerreiro começou a lambê-lo gentilmente. Por um momento Theo parou de chorar, surpreso pelo conforto inesperado. Então os outros coelhos se juntaram, lambendo e fazendo cócegas em Theo. Lentamente soluços de Theo diminuíram e ele finalmente parou de chorar, pois as cócegas o fizeram rir. De longe, o bebê urso observou todos os coelhos lambendo e fazendo cócegas em Theo, fazendo rir alto. Estava claro que todos estavam se divertindo muito. No entanto, enquanto o bebê urso observava essa cena alegre, ele de repente sentiu uma onda de tristeza tomar conta dele. Ele abaixou a cabeça, seus olhos cheios de tristeza. Incapaz de suportar ver Theo tão triste, o bebê urso se aproximou de seu Junho e com cuidado gentil começou a lamber Theo. Era sua maneira de se desculpar por ter ligado para sua mãe mais cedo, que assustou Theo. Theo, agora sorrindo um pouco, disse ao bebê urso que ele também estava arrependido e que eles poderiam ser bons amigos de agora em diante. Seu Junho e os coelhos assistiram a esse momento emocionante com felicidade. No entanto, Theo educadamente pediu ao filhote de urso para não comer sua guloseima, explicando que era muito difícil encontrá-la, e o filhote de urso concordou, entendendo a importância da guloseima de Theo. Depois de um tempo, quando todos se acalmaram, seu João falou. Ele disse que todos eram como uma grande família feliz. Enquanto ele dizia isso, os coelhos começaram a bocejar e estavam sentados no colo e no ombro de seu João. Theo descansou na mão de seu Junho e o próprio seu Junho sentou-se confortavelmente no colo do bebê urso. Juntos todos bocejaram, sentindo-se sonolentos enquanto fechavam lentamente os olhos, prontos para abraçar um descanso tranquilo. Mas devido às comoções, o casal de coelhos emergiu de sua caverna. Então o marido coelho notou o chapéu de palha que Theo havia trazido para seu João da loja de loteria no chão. Ele o pegou alegremente da bolsa de Theo e a mãe coelha apontou seus dedos para seu Junho. Enquanto observavam, eles viram seu Junho e seus companheiros dormindo como bebês recém-nascidos. Seu Junho estava descansando contra o bebê urso. Enquanto Theo estava deitado no colo de seu Junho, o coelho guerreiro empoleirou-se no ombro de seu Junho e o outro coelho branco encontrou um lugar aconchegante no estômago do bebê urso. Então a mãe coelha disse algo ao marido coelho e ele gentilmente colocou o chapéu de palha na cabeça de seu João. O chapéu protegeu o rosto de seu João da luz solar direta. Enquanto ele dormia com o chapéu cobrindo seu rosto, um sorriso caloroso enfeitou seus lábios. Bem, vendo isso, eu mesmo quero dormir entre eles.
A cena muda para uma dimensão diferente, uma extensão como uma galáxia com um palácio pairando emanando luz brilhante. Conforme nos aproximamos, testemunhamos 4 enormes dragões negros cercando um cristal e irradiando luz intensa com raios piscando ao redor dele. Também uma figura humana perto do cristal. Após uma inspeção mais detalhada discernimos a identidade desse ser. Era Kaiser Fritani, o avô do nosso gerente de torre, e ele parece estar lutando para manipular o cristal, mas de repente o poder do cristal sai do controle. Frustrado, ele grita questionando por que o portal para a torre não está abrindo. Então por trás uma voz calma fala pedindo para Kaiser se acalmar. Era Anton Fritani, o pai do gerente da torre, mas Kaiser não se acalmou. Em vez disso ele levantou a voz ainda mais. Ele expressou sua frustração por não poder ver sua neta Aileen, que por acaso é a gerente da torre. Nessa situação terrível ele achou impossível manter a calma. Ele explicou que Aileen não estava bem, sofrendo de convulsões regulares e sua condição havia piorado significativamente ultimamente. Para encontrar uma cura eles viajaram para outras dimensões e galáxias. Finalmente eles encontraram uma cura, mas agora não conseguiam abrir o portal de volta para a torre. Kaiser olhou para o cristal afirmando que sua única opção para retornar à torre agora era confiar no sistema de emergência que eles instalaram na torre. Este sistema poderia forçar o portal a abrir. Até que isso acontecesse, eles estavam presos aqui ansiosamente inconscientes do que estava acontecendo com Aileen. Então Anton respondeu com uma expressão séria explicando que o portal de emergência só seria acionado quando Aileen sofresse uma convulsão. Ele assegurou a Kaiser que isso era uma boa notícia, indicando que Aileen estava bem no momento. Ele pediu a Kaiser mais uma vez para se acalmar, assegurando-lhe que eles certamente encontrariam outra maneira de entrar na torre. Os enormes dragões negros que estavam ouvindo também entraram na conversa. Eles expressaram sua compreensão dos sentimentos de Kaiser e Anton continuou elaborando suas preocupações com Aileen. Ele explicou que o 99º andar da torre, onde ficava a cabana de Aileen, era o centro da torre e ele tinha uma concentração incrivelmente densa de mana e os dragões se revezavam para administrar a torre de lá, ficando mais fortes no processo. Mas todos eles escolheram dar aquela cabana somente para Aileen, já que a densa mana ajudaria Aileen. Agora todos os dragões estavam reunidos aqui pelo bem de Aileen para consertar o coração partido do dragão de Aileen. Em resposta a esse discurso sincero, Kaiser, ainda irritado, comentou que embora os dragões tivessem fortes sentimentos por Aileen, a realidade era que eles estavam presos nessa dimensão e incapazes de fazer algo a respeito. Mantendo sua expressão séria, Anton respondeu que entendia o que Kaiser queria dizer. Ele se dirigiu a Kaiser como pai e enfatizou que acreditava em sua filha Aileen mais do que em qualquer outra pessoa. Então pela primeira vez uma pitada de tristeza cruzou o rosto de Anton. Ele sabia que Aileen era uma garota forte e estava confiante de que ela estava lutando bravamente contra suas convulsões. Kaiser, ouvindo com uma expressão séria, respondeu que se Anton dissesse que se acalmaria ele então ordenou que os enormes dragões patrulhassem a área e guardassem o cristal até que o portal se abrisse. Os enormes dragões negros levantaram voo. Agora olhando para cima, Anton perguntou a Kaiser se algo de bom poderia ter acontecido com Aileen, já que já havia passado da data esperada para suas convulsões. Ambos olharam para o cristal expressando esperança pelo bem-estar de Aileen. No entanto, Kaiser não conseguia deixar de se preocupar se Aileen estava comendo o suficiente no 99º andar, dada a comida limitada disponível lá. Enquanto isso, Aileen, nossa gerente de torre, estava saboreando as cerejas suculentas fornecidas por seu Junho. Ela estava sentada confortavelmente em um sofá com um livro na mão, aproveitando o momento. Ao lado dela um balde feito de folhas de cebola estava cheio até a borda com tomate cereja. Com um sorriso travesso, a gerente da torre levantou um tomate cereja e comentou sobre seu sabor. Ela se perguntou se o tomate tinha se tornado ainda mais saboroso devido ao aumento de sua classificação de para D. Antes ela precisava encher a boca com um monte de tomate cereja para experimentar sua doçura, mas agora apenas alguns deles eram suficientes para satisfazer seu paladar. No entanto, enquanto ela refletia sobre os tomates, um choque inesperado a percorreu. Assustada, ela deixou cair o tomate cereja que estava prestes a comer com um olhar de surpresa no rosto. Então, com um olhar curioso no rosto, ela gentilmente tocou o peito em um tom abafado. Ela revelou que seu coração de dragão nunca havia batido desde o dia de seu nascimento. No entanto, apenas alguns momentos atrás algo incrível havia ocorrido. Seu coração por um breve segundo começou a bater. Não só isso, mas também absorveu mana por um tempo. Essa reviravolta inesperada a deixou profundamente pensativa. Ela se perguntou como tal coisa poderia ser possível. Durante toda a sua existência de 200 anos, ela esteve doente com uma doença misteriosa desde o nascimento que fez seu coração parar de bater. De acordo com o destino, ela deveria estar tendo convulsões e se aproximando do fim de sua vida. No entanto, para seu espanto total, ela estava perfeitamente
Bem, ela se viu em um estado de confusão, então uma percepção a atingiu como um raio. Seu olhar caiu sobre o balde cheio de cerejas especiais de seu Junho. Ela pegou um punhado e examinou-os de perto. Foi então que ela descobriu uma habilidade oculta: consumir essa cereja. Aumentava levemente. Mana Aileen não conseguia conter sua alegria. Ela estava comendo essas cerejas simplesmente porque elas tinham um gosto incrivelmente bom, mas ela não esperava que elas também possuíssem o poder de curar o coração adormecido de um dragão. Então ela começou a sorrir maliciosamente, dizendo: o grande dragão negro Aileen Frittani, que tinha 200 anos, finalmente havia encontrado alguém que ela queria esmagar. Ela queria proteger, mesmo que fosse só por um momento. Seu coração começou a bater. Agora ela estava determinada a fazer o que fosse preciso para proteger Seljun. Ela fechou os olhos, colocando as mãos na bola de cristal com orgulho. Ela declarou que Seljun deveria se sentir honrado, pois era realmente uma tremenda bênção que o gerente da torre gostasse dele. Então ela retomou sua rotina habitual de perseguir seu Junho com sua bola de cristal. Então o gerente da torre tentou acordar seu João com urgência. Ele abriu os olhos lentamente, ainda se sentindo grogue e sonolento. No entanto, assim que viu uma notificação do sistema bem na frente do seu rosto, ele acordou de repente e começou a gritar de surpresa ao gerente da torre. Perguntou a Seljun por que ele havia usado um item não avaliado. Quando ela o havia alertado explicitamente sobre seus perigos potenciais, ainda um pouco desorientado, Seljun estava confuso sobre a qual item o gerente da torre estava se referindo. Então ele notou o chapéu de palha em sua cabeça. Enquanto isso, todos os seus companheiros animais ainda dormiam profundamente. O marido coelho tinha acabado de acordar, esfregando os olhos em confusão, segurando o chapéu de palha nas mãos. Seljun não pôde deixar de se perguntar como e por que o chapéu de palha de Luffy tinha acabado em sua cabeça. Então o marido coelho se aproximou segurando a bolsa de Tel e explicou que tinha encontrado o chapéu de palha na bolsa de Tel para proteger o rosto de Seljun da luz solar direta. Ele o colocou na cabeça de Seljun. Seljun começou a pensar se Tel havia trazido esse item, mas Tel, em seu sono profundo, estava aninhado nas mãos de Seljun, cobrindo o rosto. Ele balançou o rabo e se enrolou, deixando claro que não queria acordar ainda sem outras opções. Seljun repreendeu Tel carinhosamente por ser tão obcecado em dormir. Ele gentilmente colocou Tel na barriga macia e peluda do bebê urso, permitindo que ele continuasse seu sono tranquilo. Seljun segurou cuidadosamente o chapéu de palha em sua mão e decidiu verificar seu status. Janela. O nome do chapéu de palha era chapéu de palha do fazendeiro e não parecia ser nada particularmente especial. Sua classificação era D. O que chamou a atenção de Seljun foram as inúmeras restrições associadas ao seu uso. Exigia que o portador estivesse acima do nível 20 com força e estamina, também precisando estar acima de 20. Ao ver isso, o gerente da torre sugeriu que Seljun avaliasse o chapéu de palha. Seljun, lembrando-se de como havia avaliado a adaga antes, perguntou se ela avaliaria o chapéu de maneira semelhante. O gerente da torre confirmou que esse seria realmente o caso. Com essa garantia, Seljun entregou o chapéu de palha ao gerente da torre. Assim que ele saiu da mão dele, o chapéu de palha desapareceu e reapareceu na mão do gerente da torre. Ela colocou o chapéu orgulhosamente em cima dos livros, preparando-se para usar sua habilidade de avaliação. A gerente da torre iniciou sua habilidade de avaliação. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz azul suave e uma aura azul similar a envolveu ao mesmo tempo. O chapéu de palha parecia flutuar no ar, cercado por essa aura azul mística. Quando o processo de avaliação foi concluído, a gerente da torre não conseguiu conter o riso. Ela admitiu que sabia que o chapéu era especial, mas sua verdadeira natureza havia excedido suas expectativas. Agora, de volta ao seu Jun, o sistema notificou Seljun que a gerente da torre havia examinado o chapéu de palha e estava absolutamente encantada. Ela estava parabenizando Seljun por obter um item excepcional. Ao ouvir isso, Seljun caiu em um momento de silêncio, contemplando quão incrível esse chapéu deveria ser. Então uma nova missão apareceu diante de Seljun. Ela dizia que o gerente da torre queria que Seljun prometesse que ele a presentearia com sua fruta suculenta especial cheia da energia da lua azul. Em troca, ele receberia o chapéu de palha avaliado. No entanto, havia porém, se Seljun recusasse a oferta, ele perderia a chance de recuperar o chapéu de palha. Agora, pensando profundamente, Seljun percebeu que a lua azul estava a apenas alguns dias de distância. Ele lembrou que havia expandido seus campos de cultivo, que significava que ele teria muitas frutas suculentas cheias da energia da lua azul. Então fazer a promessa à gerente da torre parecia uma tarefa administrável. Ele garantiu a ela que entregaria sua fruta suculenta cheia de energia especial como prometido. Então o sistema alertou Seljun que Aileen Frittani, a gerente da torre, queria que ele estendesse o dedo mindinho e tornasse a promessa oficial. Ela se apresentou, enfatizando quão honrado Seljun deveria se sentir
Sabendo o nome dela, no entanto, seu João com um toque de humor brincou dizendo que não estava particularmente interessado em saber o nome dela em primeiro lugar. Esse comentário pareceu irritar a gerente da torre. Ela perguntou ao seu João se ele queria seu chapéu de palha de volta ou não. Sua excitação aumentando conforme ela batia os pés no chão, ela afirmou que o seu João eventualmente perceberia o quão sortudo ele era por sequer saber o nome dela. Vendo a gerente da torre ficando agitada, seu João rapidamente adotou um tom mais educado. Ele expressou que era de fato uma grande honra saber o nome dela. Com respeito, ele levantou a mão e estendeu o dedo mindinho, prometendo solenemente fornecer suas frutas suculentas especiais para a gerente da torre quando ele as colhesse durante a próxima lua azul. Os olhos da gerente da torre brilharam de excitação enquanto ela respondia. Ela mencionou que essa era a primeira promessa de seu Junho para a gerente da torre. Seu João não entendeu bem o que ela quis dizer, mas jogou sua bola de cristal para a gerente da torre, que também levantou sua garra mindinho dizendo sim, nossa primeira promessa é. Com um sorriso amoroso ela continuou a olhar para seu Junho. Então, com um sentimento de admiração, o sistema notificou seu Junho que a missão havia sido concluída com sucesso. O chapéu de palha flutuava graciosamente no ar diante dele. Seu Junho não conseguiu conter sua excitação enquanto ele ansiosamente verificava o status do chapéu de palha. O sistema revelou informações surpreendentes. Este não era um chapéu comum, era um dos 10 artefatos lendários conhecidos como chapéu de palha. Originalmente era usado por um fazendeiro chamado Patrick, reverenciado como um santo por salvar inúmeras vidas por meio de sua agricultura. Característica única deste chapéu era que suas habilidades e classificação cresceriam junto com seu dono, e apenas aqueles com a classe de trabalho de fazendeiro poderiam utilizar seus poderes. Seu Junho ficou em choque. O termo artefato por si só implicava imensa raridade e poder, e com apenas 10 desses artefatos em toda a torre ele percebeu o quão precioso ele era. Sem hesitar, movido pela excitação, seu Junho colocou o chapéu de palha na cabeça, ansioso para descobrir as incríveis habilidades que ele lhe daria. Enquanto ele adornava o chapéu, uma enxurrada de notificações do sistema apareceu diante dele, revelando que várias restrições haviam sido suspensas. Novas habilidades e competências foram exibidas, incluindo força aumentada, resistência aprimorada e recuperação de mana aprimorada, e uma série de outras capacidades notáveis que deixaram seu Junho se sentindo verdadeiramente perplexo. Com a boca aberta agora olhando para o terreno acidentado acima da caverna, seu Junho sentiu uma onda de contentamento. Sua força e resistência estavam limitando seu progresso na agricultura, mas com esses novos poderes concedidos pelo chapéu de palha, ele sabia que poderia acelerar significativamente a expansão de sua fazenda. Com um sorriso caloroso enfeitando seu rosto, seu Junho se virou para olhar para Theo. Ele não pôde deixar de expressar sua gratidão, reconhecendo que Theo realmente tinha o toque de ouro, já que ele sempre parecia trazer coisas boas consigo. Theo, no entanto, permaneceu felizmente inconsciente, dormindo profundamente com a boca aberta, incapaz de conter sua felicidade. Seu Junho se aproximou e gentilmente abraçou Theo, dizendo com afeição: meu adorável e orgulhoso gato vendedor Theo. Ele cobriu as patas de Theo com beijo, cheio de alegria por essa demonstração inesperada de afeição. Theo acordou de seu sono. Ele parecia um pouco perplexo, perguntando a seu Junho o que ele estava fazendo com suas patas e afirmando de uma maneira um tanto estranha que ele não estava interessado em humanos do sexo masculino. Seu João de repente pulou de pé, sua excitação evidente em sua voz, enquanto ele exclamou dizendo: Theo pode ser o gato vendedor. Theo, por uma semana inteira, Theo, pego de surpresa por essa oferta inesperada, não pôde deixar de expressar sua surpresa. Uma semana inteira em vez de apenas 38 horas, ele questionou. Seu Junho pegou Theo no ar de brincadeira, seu rosto brilhando de felicidade. Ele confirmou com entusiasmo, dizendo sim, e carinhosamente se referiu a Theo como um bastardo fofo. A comoção agitou o bebê urso e despertou todos os coelhos de seu sono. No meio dessa atmosfera jubilosa, Theo não conseguiu conter sua alegria. Ele respondeu alegremente: ele não sabe por que está recebendo esse tratamento especial, mas ele está muito feliz. A cena muda de repente dentro da caverna. O grito agudo da esposa coelha ressoou. Era um sinal inconfundível de que a esposa coelha tinha entrado em trabalho de parto. Em meio a esse momento tenso, a coelha gordinha parecia bastante imperturbável, mordiscando casualmente um pedaço de pau. No entanto, o coelho guerreiro era um feixe de nervos, apertando as mãos com força e oferecendo orações. Seu Junho parecia ainda mais nervoso, suas pernas tremendo incontrolavelmente, cerrando os dentes. Ele lutou para conter sua ansiedade. Theo, sentado no colo de seu Junho, estava ficando cada vez mais irritado com o tremor constante das pernas. Irritado, Theo pediu a seu Junho para cessar seus movimentos inquietos de pernas, expressando que ele poderia enlouquecer caso contrário. Seu João, percebendo seu
Hábito ansioso desculpou-se explicando que não conseguia se conter devido aos seus nervos conforme o tempo passava ainda não havia notícias da esposa coelho. Os filhotes de coelho estavam encolhidos perto da entrada da caverna, seus olhos cheios de preocupação enquanto olhavam ansiosamente para a caverna onde o casal de coelhos havia desaparecido. Então de repente a entrada da caverna se abriu, todos correram em sua direção, seus corações batendo forte de expectativa. Da caverna surgiu o coelho. Foi-se embalando 3 adoráveis coelhinhos bebês, mas as surpresas não pararam por aí. Seguindo o coelho foi-se o coelho marido, apareceu segurando mais 3 desses preciosos pequenos. 6 novos coelhos bebês se juntaram à crescente família de seu João. Os coelhos bebês foram gentilmente colocados em uma cama feita de folhas de cebola. Todos os coelhos formaram um círculo ao redor dele, seus corações aquecidos pela visão. Seu João, com um sorriso carinhoso, comentou que precisava preparar uma sopa nutritiva para a mamãe coelha para ajudá-la a recuperar suas forças. O marido coelho sorriu de felicidade com esse gesto atencioso, observando a hesitação de Theo em se aproximar dos coelhinhos. Seu João encorajou seu curioso amigo felino a se aproximar e dar uma olhada a Theo. Com uma expressão pensativa comentou que os coelhinhos eram realmente minúsculos. Seu João riu e explicou que eles eram pequenos porque eram bebês, o que rendeu mais risadas do coelho gordinho e do coelho guerreiro. Então seu Junho, brincando, chamou Theo de tio Theo, o que pareceu assustar Theo. Com um sorriso caloroso, seu Junho elaborou que agora que Theo era um tio, ele tinha que cuidar bem dos coelhinhos e se tornar um tio legal. Essa ideia animou Theo e ele colocou a mão sob sua capa para pegar suas preciosas guloseimas churu. Ele alegremente os ofereceu aos coelhinhos, orgulhosamente se declarando como tio legal Theo e presenteando-os com seu churu mais precioso. No entanto, seu Junho e os outros coelhos caíram na gargalhada, explicando que como os bebês ainda eram muito novos, eles só poderiam beber o leite da mamãe por enquanto. No entanto, seu Junho acusou Theo de esconder dele secretamente guloseimas de churu. Nervosamente Theo explicou que eles eram para emergências, mas como era uma ocasião alegre, seu Junho decidiu deixar para lá. Enquanto isso, longe da caverna, a cena mudou para dar uma olhada mais de perto no vapor em cristal. Algo sinistro estava acontecendo. Uma criatura escura com chifres grandes, ameaçadores e olhos vermelhos brilhantes comandava uma horda de criaturas, todas possuindo chifres ferozes e corpo musculoso. Esta criatura ameaçadora não era ninguém menos que o chefe do rei demônio Oxis do 99º andar. Ele estava ali com uma aura aterrorizante, segurando um enorme machado de batalha, e ordenou que seus lacaios atacassem durante a próxima lua azul, prometendo-lhes um banquete farto. De volta à caverna, seu Junho estava ocupado colhendo tomate e cereja enquanto Theo brincava com os coelhinhos. Todos estavam aproveitando o dia alegremente, completamente inconscientes do perigo iminente. E assim o episódio chegou ao fim. O que vai acontecer com seu João e seus companheiros? Compartilhe suas ideias nos comentários e nos vemos no próximo episódio. Obrigado por assistir.